Boa tarde a todos. Meu nome é Emerson José Ferreira Pinto, também conhecido como Emerson Xixo. Depois que eu postei alguns vídeos em resposta a algumas acusações que eu recebi de alguns vereadores da Câmara Municipal de São Roque, um número significativo de pessoas me procurou pedindo para que eu pudesse expor alguns detalhes da denúncia extensa que eu apresentei ao GAECO e à Polícia Federal em janeiro de 2015. Essa denúncia trata de várias suspeitas de irregularidades, superfaturamento e acertos em licitações ou contratos que envolveriam uma estrutura na prefeitura com o apoio de uma estrutura na Câmara de Vereadores de São Roque. Em resumo, na denúncia apresentada ao GAECO e à Polícia Federal em janeiro de 2015, eu juntei uma tabela que demonstra que no ano de 2012, no último ano da administração anterior, em comparação com os anos de 2013 e 2014, houve um crescente aumento em praticamente todas as licitações e contratações da Prefeitura de São Roque. E tendo em vista que, naquela época, a inflação era estável, não mais do que 6%, e não se constata em São Roque o crescimento populacional expressivo a ponto de se justificar o aumento desses gastos. Então eu vou mostrar para vocês agora esta tabela, e vamos tratar de item a item para que vocês notem um absurdo aumento nos gastos que nós tivemos em São Roque em praticamente todos os contratos e serviços a partir do primeiro ano da atual administração. Vamos a ela. Notem que na tabela de comparação de gastos, o primeiro item é justamente o da capinação, que recentemente foi alvo da instauração de um inquérito pelo Ministério Público Estadual para apurar o envolvimento do prefeito, de empresários e de 8 vereadores da Câmara Municipal de São Roque. Vejam que no ano de 2012 foram pagos à empresa Enagro Ambiental R$318 mil para a realização de capinação de praças, ruas, jardins e rios de São Roque. No primeiro ano da atual administração, o valor já praticamente dobrou, saltou para R$630 mil. Já em 2014, esse valor passou para R$1.381 mil. E em 2015, pasmem todos os são-roquenses de bem, o valor que foi pago para a mesma empresa fazer a capinação saltou para a casa de R$5.100.000. Ou seja, até 2014 o aumento era de 334%. Minha pergunta na capinação é apenas uma. São Roque foi invadida pela floresta amazônica? Agora vamos à cesta básica dos funcionários. Em 2012, na administração anterior, ela custava R$78. No primeiro ano da atual gestão, pulou para R$90. Agora ela está custando, em 2014, R$110. A merenda, nós já tratamos dela. E vamos para a coleta de lixo. Em 2012, se consumiu em coleta de lixo em São Roque R$3.787 mil. No primeiro ano da atual administração, o valor já saltou para R$5.276 mil. E em 2014, R$6.044 mil. E em 2015, o valor está perto de R$9 milhões. Na questão dos gastos com o lixo, a minha pergunta é a mesma. A cidade dobrou de tamanho, dobrou de número de habitantes, houve uma imensa quantidade de lixo a mais a ser produzida na cidade para justificar que a coleta de lixo simplesmente tivesse aumentos tão expressivos? Outro documento que eu apresentei na denúncia ao GAECO e à Polícia Federal em janeiro de 2015 trata da comparação dos gastos com obras públicas. Eu fiz juntar os orçamentos municipais e a relação de cada obra por ano para fazer uma comparação de quanto vinha se investindo em obra na cidade em relação ao orçamento.
Bem, como vocês podem ver na tabela, o orçamento municipal de 2009 era de 131 milhões, 2010, 130 milhões, 2011, 157 milhões e 2012, 175 milhões. Este foi o último ano da administração anterior. Em 2013, o orçamento municipal foi para 184 milhões e em 2014 saltou para 193 milhões. Nessa tabela eu fiz uma comparação das obras realizadas. Vejam que entre 2009 e 2012 foram realizadas 107 obras, numa média de 26 obras por ano, aproximadamente. E foram investidos em obras 77 milhões 990 mil reais. No primeiro ano da atual administração, com um orçamento já na casa da ordem de 184 milhões, foi realizada apenas uma obra, no valor de 624 mil reais. Esta obra é aquela pinguela que foi feita na Avenida Antonino Dias Bastos. Há quem diga que aquilo é uma... O que foi feito ali no final da Avenida Marginal é, na verdade, uma pinguela. Foram 4 aduelas de concreto, aproximadamente, cobertas com massa asfáltica. E uma obra que deveria ser muito rápida durou 9 meses. E uma obra que não teria um custo superior a 200 mil reais consumiu 624 mil reais. Porém, esta é a única obra realizada pela atual administração no ano de 2013. Em 2014, já com um orçamento de 193 milhões de reais, foi realizada uma obra também, que é o posto de saúde da Vila Amaral, que, no entanto, contou com verbas oriundas do programa de incentivo à saúde. Então vejam que a prefeitura, na atual administração, em 2013, fez uma obra apenas, em 2014 uma outra obra, consumindo não mais do que, em 2 anos, apenas 1 milhão de reais aproximadamente. O que nos leva a perguntar: por que não se tem um ritmo de obras igual a outras administrações anteriores? O que leva a prefeitura a não realizar as obras? Sendo que o orçamento vem num crescente desde o ano de 2009.